Amante do futebol, respeito a estrela solitária de General Severiano. Sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, nesse vídeo eu venho trazer para vocês aqui, confesso que não estava nem no planejamento, mas é que eu acabei sabendo de última hora agora que o Tietchan ia dar uma entrevista, né, no programa do Sport TV chamado Boleiragem, que é apresentado pelo Roger Flores, pelo Caio Ribeiro. Aí eu consegui um tempinho aqui para assistir, né? Achei muito bacana a entrevista do Tietchan, muito descontraído, né? Ele é um cara bem engraçado, né? Usa algumas gírias, faz algumas brincadeiras ali, dá uma quebrada naquele padrão formal de entrevista de jogador, né? Tipo, muito bacana, muito leve, assim, a entrevista com ele. Inclusive tem até um meme, né? Acho que na época ele tava no Palmeiras, que ele e um repórter começa a cair na risada, os dois saem meio cuspindo, meio rindo ali da câmera, né? Um de cada lado, né? Então ele já tem histórico já de ser um cara mais brincalhão, mais descontraído, né? Mas hoje foi bacana. Até o filho dele uma hora passou escondido por baixo, ele achando que ninguém ia ver, que é tipo aqueles memes também, né? Aí o pessoal deu risada, ele chamou o filho dele lá pra aparecer, né? O pessoal do Boleiragem falou, não, aparece seu filho aí e tal. Aí ele foi com ele vestiu a camisa errada, que tinha escolhido que tinha um patrocinador, que ele teve que botar uma mancha aqui na marca da camisa do filho. E pô, eu separei a camisa pra ele aqui, acabou pegando a camisa errada. Aí vai me quebrar aqui, eu não vou divulgar a marca de quem não me patrocina, né? Pá, aí fez uma zoeira ali em cima, uma brincadeira ali em cima. Pô, muito bacana. E assim, agora falar as coisas sérias, né? Da entrevista, digamos assim, mas quem tiver a oportunidade de ver, assiste lá depois, que foi muito bacana. Bom, ele retomou alguns assuntos. Assim, no Fogão Net está muito bem roteirizado, está muito bem resumido. Todos os assuntos que ele falou, ele não está muito extenso. Tá de forma simplificada ali, resumida. Tipo, tá as frases dele exatamente que ele falou, mas de uma forma bem tranquila, né? Não tá um livro, não um glossário para se ler. Então tá bem legal. Eu até pensei se para esse vídeo eu iria ler aqui o que o Fogão Net postou, exatamente as falas dele, só que eu pensei, achei mais interessante eu vou falar pra vocês com as minhas palavras mesmo, também já opinando um pouco em cima, né? Acho que fica um pouco mais dinâmico desse jeito. Bom, assim, alguns pontos importantes da entrevista foi que, assim, foi colocados que ele historicamente é um jogador super polivalente, né? No meio campo ele faz praticamente qualquer função, né? Primeiro volante, segundo volante, meia central, às vezes meio armador, meia pelo lado, meia pela direita, meia pela esquerda. Basicamente qualquer coisa no meio campo ele tem capacidade técnica para fazer. Porém, perguntaram para ele, né? Que assim, nesses últimos jogos, contra o Bahia, agora contra o Flamengo, ficou mais nítido isso, porque ele fez gol contra o Bahia, fez uma jogadaça e deu uma assistência pro gol do Tiquinho, né? Contra o Flamengo agora. Ficou mais visível essa parte ofensiva dele, essa veia ofensiva do Tietchan, né? Então perguntaram, bom Tietchan, muito tempo você jogou no nosso Botafogo mesmo, ele acabou jogando no passado mais primeiro volante por muito tempo, né? Inclusive até o começo desse ano, até a chegada até a entrada mais concreta do Danilo Barbosa, né? Começar a atuar por mais jogos. Então aí, com o Danilo Barbosa assumindo a primeira volância, o Tietchan começou a ter essa liberdade para jogar de segundo volante e subindo, né? Pisando na área. E assim, o Tietchan deixou bem claro que ele falou que essa é a verdadeira função dele, segundo volante, esse volante que marca, porém trabalha no meio campo e ajuda no ataque, com esse ponto ofensivo. E ele falou que essa é a verdadeira função dele, que é o jeito favorito que ele gosta de jogar. É como ele jogou contra o Flamengo, como ele jogou contra o Bahia, tendo alguém de primeiro volante para ele poder jogar de segundo, né? Então ele citou que essa é a posição e o estilo de jogo favorito dele. Mas ele disse que respeita todo mundo do Botafogo e respeita o Luiz Castro para não ser uma exigência, digamos assim, que por ser a posição favorita dele, ele só vai jogar ali. Não, ele joga não de precisar. Ele falou que o importante para ele é jogar. Independente da função, ele quer jogar. Então, apesar de ser a posição favorita, mas ele falou que joga em qualquer uma. Se o Luiz Castro, se algum outro companheiro lesionar, ou se por algum motivo precisar ele voltar para a primeira volância, ele jogar de outro jeito ali no meio campo, ele vai jogar sem problema nenhum. Então foi bem bacana esse ponto de vista do Tietchan, né? Vamos ver outros pontos que ele falou aqui.
Ele falou do Luiz Castro, que o pessoal perguntou, né? Que assim, o Luiz Castro foi... blindou bastante jogadores, né, no começo desse ano, quando a fase estava muito ruim, né? O Luiz Castro puxou muito a, a culpa para ele, né? E blindando bastante jogadores. Aí o Roger Flores, o Caio Ribeiros, o Paulo Nunes, que estava lá também, falaram que eles, como ex-jogadores, sabem o quanto que isso é importante, fortalece o grupo, fortalece a confiança no treinador, porque faz os jogadores se sentirem importantes, né? Nesse momento que o técnico blinda eles. E o Tietchan concordou. O Tietchan falou, realmente, o Luiz Castro sempre foi um cara super ético, sempre confiou muito no nosso trabalho, sempre acreditou muito na gente, então isso foi mais uma prova, assim, de quanto que ele confia no trabalho de todo o grupo, de todo o elenco do Botafogo, né? Então ele falou isso em relação ao Luiz Castro, foi bem bacana também. Ele falou sobre o Marçal falou que o pessoal lá da bancada falou que o Marçal é um cara essencial no grupo do Botafogo, né? Pela experiência, pela técnica, pelo mental, né? Mental de quem já jogou na melhor Liga Nacional do Mundo, que é a Premier League, mental de jogador grande. E ele confirmou que o Marçal é um cara experiente, um cara sensacional, um jogador muito forte, muito importante para o elenco do Botafogo, né? Vamos ver outro ponto aqui que ele citou. Ele falou do Lucas Perry. Ele falou que ele já conhecia o Lucas Perry bem novinho lá no São Paulo, né? Quando o Tietchan teve uma passagem pelo São Paulo. E que ele tem ele como amigo. Ele até brincou que ele chama o Lucas Perry de Ursão, né? Usa esse apelido para ele por ele já ter uma certa intimidade, não uma amizade, desde sempre de São Paulo. Aí, inclusive o Tietchan, eu achei bem interessante, o Tietchan disse que foi perguntado pela equipe do Botafogo quando começaram a cogitar, né, a contratação do Lucas Perry para o nosso Botafogo. Diz que perguntaram para o próprio Tietchan, né, que ele já tinha convivido com ele, se era bom como pessoa, se era um jogador bem profissional, um jogador sério, né, jogador que compensaria o investimento, né, e o Tietchan deu total carta branca para a equipe do Botafogo, para a equipe de scout ali, para que podia ir, que o cara era excelente pessoa e um baita profissional, muito sério, muito dedicado, né? E estamos vendo aí, né, o quanto ele é sério, o quanto dedicado e o quanto ele é craque, né? O goleiro craque que nós temos hoje. Na verdade, nós temos dois goleiros craques, né? Ele e o Gatito, que o Gatito também eu acredito que nós no Brasil somos o único time grande que tenha dois goleiros extra classe, né? No Brasil todo. E pra mim, o Lucas Perry nesse momento é o melhor goleiro do país. Outro ponto que o Tietchan disse, a não expulsão do Thiago Maia, né? Todo mundo achou absurdo não ter sido expulso. Inclusive no programa foi mostrado o áudio, a conversa entre a Edna e a Daiane, que era a juíza do VAR. E assim, a gente tem que lembrar de um ponto agora, que a gente, na hora da raiva, a gente desceu a lenha na Edna, no VAR, em todo mundo que estava na reta ali, que a gente ficou pé da vida e com muita razão, né? Porque foi um absurdo, né? O Thiago Maia não ter sido expulso depois daquele crime que ele fez contra o Di Plácido. Mas assim, nesse áudio ficou bem claro que a juíza do VAR, a Daiane, ela foi totalmente sensata e ela chamou a Edna pra vermelho. E ela deu a entender que pra ela seria vermelho. E ela foi muito clara, assim, ela tranquila, serena, não desesperou, manteve a voz assim, tranquilidade. Olha, a Edna pediu uns 5, 6 ângulos de câmera diferentes e a Daiane, a juíza do VAR, seguindo, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E a Daiane deu a entender que era para vermelho. Ficou na mão da Edna com todas as imagens que tinham lá. Então a culpa foi exclusivamente da Edna de não expulsar o jogador. A juíza do VAR chamou e para ela, pelo áudio, né? A Daiane, juíza do VAR, então ela não teve culpa nesse caso, porque para ela seria para vermelho. A Edna que inventou de não expulsar. Então nesse momento a gente tem que tirar a culpa do VAR, né? Que a juíza do VAR foi muito séria, muito ética ali no trabalho, né? Pelos vídeos, pela imagem que apareceu no programa Boleiragem. E o Tietchan, né, opinou, né? O Tietchan também falou que não acha o Thiago Maia um cara malvado, que não tá ali pra descer além em clubes, instituições, jogadores e tal. Assim, o Tietchan foi muito ético como um todo, né? Ele não atacou ninguém, mesmo nos momentos polêmicos, digamos assim. Em nenhum momento ele atacou, ele sempre foi muito
tranquilo ali, muito sereno. E ele falou que para ele o uso de força excessiva do Thiago Maia, ele quis acreditar que não houve maldade, que não criticou o Thiago Maia como jogador e tal, mas ele falou que ali foi um uso de força excessivo e sim, merecia ter sido expulso. O que é a verdade, né? Outro ponto a estratégia do Botafogo no Clássico. Que o Tietê, porque assim, o Caio Ribeiro e o Roger Flores montaram, né, o quadro tático ali, com as bolinhas ali para fazer a formatação tática do Botafogo e do Flamengo, né? Aí perguntaram pro Tietê se aquela linha de zagueiro, no momento que o Santos, o goleiro, né, estava ficando no meio campo lá, quase como um volante, se foi um feedback do Luiz Castro, se foi eles que se atentaram ali para não dar bote seco no Santos e abrir espaço e marcar apenas as linhas de passe, né? Para ficar aquela posse de bola nula, como foi no jogo. Foi muito inteligente ali essa parte tática do Botafogo de não ir seco, tentar roubar a bola do Santos e abrir espaço, né, para eles construírem. Ficaram ali, todo mundo trancando as linhas de passe do Santos e o Santos lá encebando com a bola. E o Tietê até citou um ponto, bem elegante também, né? Assim, não falou tirando sarro nem desmerecendo o goleiro deles. Falou que dificilmente vai sair alguma assistência ou jogada perigosa dos pés do Santos, né? Então a bola nos pés do Santos não representaria um risco nenhum para o Botafogo. Era mais inteligente, sensato, marcar as linhas de passe para obrigar o Santos a dar balão, dar chutão, e o time já totalmente compactado e posicionado para ganhar a segunda bola. Seja com o Danilo Barbosa, seja com o próprio Tietê, ou seja com o Carlos Eduardo, que foi o que aconteceu. Até o Roger Flores citou isso, né? Que toda segunda bola durante o primeiro tempo, depois dos 20 minutos, eram do Botafogo. Santos ou um dos zagueiros tentava dar um balão, um chutão para frente, o Botafogo recuperava e ficava com a bola dominada ali no nosso meio campo, entre um dos nossos três meias, né? Então o Tietê confirmou que foi uma estratégia, foi uma tática. Eu tinha visto alguns botafoguenses comentando que o Luiz Castro teve esse feedback em campo, né? Diz que o Luiz Castro gritou lá, não marquem, deixa ele com a bola, no caso do Santos, né? Quando o Santos, naqueles momentos que o Santos está no meio campo lá. Que era justamente isso, para marcar a linha de passe e não desesperar, porque o que o São Paulo queria é isso, que os nossos atacantes se desesperassem, fossem seco ele tentar roubar a bola do Santos e descompactasse todo o sistema do time e a defesa, né, para abrir espaço. E o Luiz Castro e o time também em campo já teve essa sacada e falou, não, vamos mantendo a formatação, a gente vai roubar a bola aqui e sair na boa ali. E acabamos dominando a maior parte do primeiro tempo desse jeito. Essa foi um ponto muito inteligente também. O Tietê confirmou isso, né? Essa estratégia para fortalecer as infiltrações de criação de jogada de velocidade, porque você vai ter 3 zagueiros e o Santos ali, 4 jogadores lentos, e nós, no caso, quando o Santos voltasse, 3 zagueiros pesados, teremos os 2 pontos velozes e o Tiquinho ali fazendo a ligação, fazendo o pivô ali. Inclusive construímos muitas jogadas dessa forma, né? Quando estavam os 2, 3 zagueiros pesados, nós aproveitávamos a velocidade pelas pontas, ou mesmo Tiquinho recebendo a bola e fazendo a ligação, né? Como pivô ali. Seja para um dos nossos pontas, ou para o próprio Carlos Eduardo, ou para o meio que vinha de trás, para o próprio Tietê, que foi muito participativo, jogou pra caramba nesse jogo. Ajudou muito na construção, além daquela jogada magistral dele, que gerou o nosso terceiro gol, né? O gol do Tiquinho ali, que ele passa por 3. Uma jogada ali maravilhosa de drible ali, de inteligência e velocidade. E tem a frieza para chegar na linha de fundo ali, olhar para cima, como camisa 10 e só dar um tapinha pro Tiquinho chegar encaçapando ali como matador que ele é. Então, esses foram os pontos principais da entrevista. Não sei se o vídeo vai ficar um pouco extenso aqui, mas basicamente foi isso. Uma coisa ou outra ali que ele falou, alguma outra coisa, mas assim, o que eu considerei mais relevante foram isso, né? Já vai pesar um pouco no vídeo, eu acho aqui. Mas tinha que falar pra vocês. Agora deixem os comentários aqui embaixo, se algum de vocês assistiu a entrevista, se vocês gostaram, ou se vocês assistirem depois também, ou se vocês verem lá todo o roteiro ali no Fogão Net também, que tá bem resumido ali, dá pra você em poucos minutos você ler tudo e pegar uma base bem forte ali do que foi a entrevista, do que ele falou, com as falas do próprio Tietê. Tá bem bacana ali também.
E o que vocês pensam disso? E claro, né, se possível, inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe, para a gente ajudar a fortalecer cada vez mais a mídia independente de pessoas que amam isso aqui. A Estrela Solitária de General Severiano. Grande abraço a todos vocês, não se compara, é diferente, e saudações alvinegras.